Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa live falando sobre autismo. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? A gente já estava querendo fazer uma live sobre esse assunto há bastante tempo e agora a gente teve a oportunidade de chamar a Adriana, que é uma pessoa que entende muito do assunto e que eu acho que vai ser muito rico, assim, vai ser muito bacana. Deixa eu chamar aqui a Adriana, que eu acho que ela já entrou. Eba, vamos lá. Vamos ver se a Adriana já entra, para a gente já começar. Olá! Oi, E aí, Cláudia, tudo tudo bom? bem? Como é que Tudo você tá? bem, tudo bem. Eu tava escutando aqui, que responsabilidade, hein? Não, nada, para você é fácil. Você tem bastante experiência no assunto, Não, um né? pouquinho. Legal. Então vamos lá. Para começar, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, como é que você entrou nesse universo, o que que você faz para todo mundo te conhecer também. Tá, vamos lá. Minha graduação é em pedagogia, né? Eu comecei na área em 98, como estagiária, né? Caramba! Eu fazia faculdade, aí apareceu uma oportunidade e eu falei, nossa, que interessante, mas não sabia nada sobre autismo. Nada. Pra você ter uma Uhum. ideia, eu tinha assistido apenas o Rain Man, aquele filme do Ah, do Dustin Dustin Hoffman, Hoffman, super só. famoso, é. Que, Aí eu aliás, quando falei, as pessoas falam de autismo, muita gente acha que é aquela pessoa, né? E não é. A gente vai exatamente, chegar lá. aquele estereótipo, né? Exato, exato. Aí fui, mas assim, sem nenhuma expectativa, né? Pela falta de informação que eu tinha. E chegando lá, né, acabei conseguindo o estágio, Que né? legal. Então, desde lá, eu não saí mais da área, né? Que Então, massa. a experiência que eu tive, por exemplo, com crianças neurotípicas, foi em estágio da faculdade, ou em trabalho de inclusão, né, na escola Uhum, convencional, uhum. mas toda a minha trajetória, então, foi dedicada às pessoas com autismo, E você já às está nessa há pessoas mais de 20 autistas. anos. É, então, vamos É, chegar nisso, que é uma pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui, e aí, vamos começar primeiro. O que que é o autismo? tá, Tem gente que fala que é doença, tem gente que fala que é síndrome, tem que falar. Eu não sei. Então eu tô te perguntando, o que que é o autismo? A definição de autismo. tá. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, Tá. tá? Então, o que que é? Um distúrbio no desenvolvimento cerebral. Uhum. E é uma síndrome, tá? Tá. Então, se falar transtorno, distúrbio, síndrome, está correto. Uhum. Não é uma Mas doença. então, é uma condição permanente, é Tá. inerente à pessoa, né? É algo Uhum. que ela vai levar para a vida toda. Então, não é Uhum. uma doença, né? Não são Uhum. pessoas Uhum. que têm uma doença. É Então, como quem tem Down. Não é uma pessoa doente, exatamente, né? né? Exatamente. Uhum. Você Tá. nasce e é uma condição que você leva para a vida. Para a vida Então, você inteira. não pode Uhum. nomear como uma doença, né? Então, Pode gente, até olha, ter. só um detalhe importante, que sem querer te interromper, mas já interrompendo, autismo, gente, não tem cura. Eu andei vendo umas coisas tão absurdas de constelação familiar que a pessoa fez e curou autismo. Não, é Cuidado, pegue informações muito, onde é real, sabe? muito. Porque tem muita bobagem na internet, muita. Enfim, Tem. Tem termina, desculpa. uns tratamentos alternativos, aí a pessoa está desesperada, né? E acaba caindo nessas ciladas. Então, tem Que é um. que tomar muito cuidado, filtrar muito, né, o que se lê na internet. Uhum. Então, procurar aí artigos científicos, bons sites, depois eu posso passar, né? Legal, acho que é legal você deixar umas dicas depois. Bacana. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Agora, como é que eu chamo uma pessoa autista? Qual é a denominação correta? Até para a gente não falar de uma forma errada ou que ofenda, né? Enfim, Sim, você viu que qual eu que até é? falei.
É, pessoa com autismo. Porque, não. assim, há muitos anos atrás, era autista. Aí veio uma onda que deveria ser pessoa com autismo. Por quê? Uhum, Você é uma pessoa que tem o autismo. Você não se uhum, resume só ao autismo. Você tem sua uhum, personalidade, aí por diante, né? uhum. Então veio essa onda que o correto era a pessoa com autismo, né? Depois chegou o DSM-5, tá? Que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Uhum, E teve uma revisão em 2013, que foi a última, né? uhum. Nessa última revisão, a nova nomenclatura ficou como transtorno do espectro autista, Autista. Uhum, tá? Então tá. mudou, né? Antes a classificação era diferente. Por que que mudou? Porque é um espectro, né? É muito amplo. Existem 3 níveis de autismo, tá? Que a Ah, gente legal. fala o nível 1, o nível 2 e o nível 3, tá? Que hoje você avalia conforme a necessidade de apoio daquela pessoa, conforme aquela pessoa é dependente, O quanto tá? ela tem de autonomia define o grau em que ela está encaixada, né? Exatamente. Então, o Ah, nível 1 é aquela pessoa mais independente, tá? O uhum. nível 2 que ela precisa, né? Que ela tem aí uma dependência, e o 3 que ela precisa de muito Muito auxílio. auxílio. Tá, e Uhum, ali, quando o médico dá o diagnóstico, ele também vai detalhar mais a questão da comunicação, se tem alguma condição associada e assim por diante. Né? Então, uhum. hoje já é muito mais detalhado, porque a gente sabe que um é muito diferente do outro. Então, como é importante esse detalhamento para aquela pessoa que vai receber esse diagnóstico. Então, assim, realmente Agora, foi uma mudança para melhor, na minha agora concepção. como é essa. Quem é habilitado para fazer esse diagnóstico? Porque eu vejo muitas pessoas conhecidas até que descobrem que o filho é autista, né? Depois que ele está aí quase na alfabetização. E outras pessoas que descobrem praticamente quando a criança começa a falar. Então, eu imagino que a fase em que você descobre o autismo influi totalmente como você vai fazer o tratamento e na maior autonomia ou não da pessoa no restante da vida. Então, quem é que faz esse diagnóstico? É o pediatra? É um fono? Como é que funciona? Quem faz o diagnóstico é o neuropediatra, tá? Tá. E o psiquiatra infantil. Uhum, Pode acontecer de um psicólogo ou uma fono, um TO especializado que passa para essa família, olha, ele tem um transtorno do espectro autista. Mas é importante o médico sempre validar, tá? uhum, Até porque, para a gente descartar outras hipóteses, então a criança vai fazer uma bateria de exames para ver se tem, uhum, de repente, uma epilepsia associada, ou uma outra síndrome, e assim uhum. por diante. Então, o neuropediatra, o psiquiatra infantil tem que estar dentro, né, dessa equipe de diagnóstico, tá? Agora, Então, como é que, por exemplo, né, se eu tenho uma desconfiança, como é que os pais podem desconfiar? Porque assim, eu entendo que o neuropediatra é a pessoa habilitada, mas até eu levar meu filho num neuropediatra, eu tenho que entender algum sinal, e assim, principalmente para mães de primeira viagem, que não tem nem comparação com um primeiro filho, né? sim. Falar, meu filho falou com tal idade, meu filho, agora esse meu segundo filho ainda não fala. Tem algum sinal, alguma característica que os pais possam observar desde que eles são pequenos e que possa indicar, putz, acho que eu vou levar ele para fazer um diagnóstico, estou desconfiada que talvez ou não. Isso é Tem, mito. claro. É assim, a comunicação social, né? Então, essa questão
de você chamar a criança e a criança não olhar para o seu chamado, né? Às vezes a pessoa acha, nossa, será que ela está escutando bem? Eu chamo e ela não olha, né? Uhum. Essa questão do apontar, né? De você querer dividir algum acontecimento, a criança, ela quer mostrar aquilo que ela fez, ela quer chamar Uhum. atenção, Sempre. né? Uhum. Então, esse jogo de olhar, esse apontar, esse pedir, eu não estou A nem falando interação, de né? fala, né? Não cheguei na fala, estou falando na comunicação, pensando nela como um todo, né? A gente tem Uhum. uma comunicação corporal, né? Sim, sim, sim. O olhar, a fisionomia, então toda essa O toque, comunicação, né? o toque, essa intenção, ela é a mais importante, né? Às vezes a fala atrasa um pouco, né? Em crianças Uhum. neurotípicas. Lógico que é um fator também o atraso da fala, né? Uhum. Mas o que a gente percebe às vezes, numa criança muito novinha é o que não está ainda no momento dela falar, mas você começa a perceber que ela não tem essa interação, essa comunicação social. Isso Então, pode já é. acontecer, você começa a perceber isso a partir de que idade, assim, mais ou menos, Adriana? Você acha que pode começar a aparecer algum sinal, alguma coisa que possa dar uma luz, assim, no pai fala, putz, tem alguma coisa aqui. Olha, hoje você, dependendo, se a criança tiver um comprometimento maior, você consegue ver até bem cedo, né? Uhum. Com alguns meses. Se fala Hum. assim, com 8 meses, você consegue Nossa, bem novinho. perceber alguns traços, mas lógico, você não vai fechar, muitas vezes você não consegue fechar diagnóstico com essa idade, né? Uhum. Então, mas você consegue perceber algumas questões ali. Opa, tá amamentando, não olha para a mãe, vai no Hum. colo de qualquer pessoa e não sente a diferença, né? Não Ah, abre a mãozinha para ir com a mãe. não Então, estica o algumas. bracinho, né? Não faz aquela. Exatamente. Uhum. Então, algumas questões você começa a observar, lógico. Você não vai falar, opa, meu filho pode ter autismo. Não, não é Uhum. isso, né? Mas Uhum. são alguns alertas. Normalmente se fecha o diagnóstico se você tiver uma boa orientação por volta de uns 3 anos, né? Hoje você até antes consegue um diagnóstico, né? A gente Uhum. já recebeu crianças aqui com 2 anos, né? Mas normalmente vai fazendo essa investigação, né? Aí fecha lá por volta dos 3 anos, lógico, se você encontrar um bom profissional, né? Claro, Porque claro. existem aí os diagnósticos tardios, né? Então, mas assim, esse alerta, essa comunicação social é muito importante. E aí você começa a ver também traços no comportamento, né? Comportamento repetitivo, uma criança com muitos rituais, muito fixa, rotina. Lógico, a criança, ela tem uma questão com rotina, todas as Sim, com a crianças, mas repetição você também, vê que né? para a pessoa autista já é um excesso, né? Uhum. Quando você muda aquela rotina, se torna um estresse muito grande. Fora, Uhum. né, do convencional. Então, isso é porque às vezes as pessoas falam, ai, mas nossa, eu tenho isso, né? Mas não é na mesma intensidade, né? Uhum. Porque a gente tem mesmo, né? Essa questão de a rotina, ela dá Claro. segurança para todo mundo, Sim, sim, né? sim, sem dúvida. Mas E assim, uma mantém. ruptura de uma rotina para nós não vai fazer com que a gente tenha um comportamento tão disruptivo, tão Uhum. intenso, né? Uhum. Então, algumas questões... outra questão, interesses restritos, né? Normalmente não é uma criança que se interessa como uma criança neurotípica, que vai explorando, né, tudo. Não, ela fica só naquele determinado objeto, e muitas vezes Uhum. explora de uma forma diferente, né? Muitas vezes não Uhum. utiliza o lúdico, o brincar, uma brincadeira repetitiva, na verdade, um movimento repetitivo, né? Entendi. Então, Uhum. são questões, lógico que assim, o autismo, ele é muito amplo, né? Claro. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, opa, mas meu filho não faz isso, que nem às vezes chegava
chega até hoje pais aqui que falam, mas Adriana, meu filho beija, meu filho abraça, então eu tenho certeza que ele não é autista, né? Mas tem crianças com autismo que abraçam e que beijam. É por Então, isso que é perigoso criar um estereótipo, né? Ai, não, ó, exato, se não olha para a câmera para tirar foto, tá com autismo. Eu já ouvi umas bobagens desse tipo. E não, de repente é uma criança que simplesmente não gosta de tirar foto. Eu era essa, eu odiava tirar exatamente. foto. Então É, então, tem que assim, tomar tem que muito cuidado. entender exato, porque senão começa a estereotipar e é ruim para qualquer pessoa, para quem tem, para quem tá no espectro e para quem não tá. Porque pode ter diagnóstico errado, pode ter, sabe, coisas desnecessárias no meio do caminho, né? E essa coisa do estereótipo é terrível, né? Ficar criando uma. Ah, não, Exatamente. autista é assim. E não é, né? Na verdade, Por enfim. isso que o diagnóstico tem que ser feito por um especialista, Uhum, tá? uhum, Até na área médica, óbvio, existe a especialização também, né? Nem claro. todo psiquiatra é especialista em autismo. Ele, lógico, ele viu na faculdade, mas às vezes ele vai para um outro lado, vai se especializar num outro transtorno, né? Então é Claro. Uhum, importante que esse profissional tenha experiência na área, né? E uhum, que mesmo uhum. que leve um certo tempo, e leva um certo tempo para fechar diagnóstico, né? Claro, É porque porque tem que assim, o ser. diagnóstico ele é clínico, ele é por observação. Ah, não tem nenhum teste, né? Você Não, fala, ah, não, faz o exame tal que a gente vai ter certeza. Não não existe existe um isso. teste laboratorial que você vai lá, a criança faz o teste e sai ali, autismo. Não, né? Aham, Então, existem alguns testes para você fazer ali para ver o comportamento, a reação daquela criança. Né? uhum, Lógico, esse profissional vai colher informação com a família, né? E claro. Uhum, depois, aí, com o tempo, com essa investigação, vai chegar no diagnóstico. Então, essa pessoa tem que estar certeza, a partir do momento, né, que ela vai lá e coloca, olha, uhum, essa criança tem um transtorno do espectro autista. Então, por isso que às vezes demora um pouco, né? Você precisa ter uhum. certeza, não pode chegar assim de cara, opa, porque é algo muito sério, né? Claro, lógico. Uhum. E assim, e o diagnóstico é muito importante para quê? Para dar um caminho para essas famílias, né? É muito ruim você não saber, opa, mas o que será que ele tem? Onde eu devo ir? Né? Quem eu Que devo profissional procurar? pode me ajudar, né? Porque às vezes é um Exa- fono, é um médico, é um psicólogo, é um psiquiatra, Exatamente, é né? X, né? Dar um caminho, né? E também os direitos, né? Exatamente. Então, são questões aí, eu não olho assim, é para rotular. Não, é para dar um caminho para essas famílias. E Tá? fechando o diagnóstico, depois que você tem um diagnóstico correto, fechado, né, certo, tem uma equipe multidisciplinar, depende do caso. Quais os profissionais que estão envolvidos no tratamento dessa criança? A gente está falando de criança, vamos chegar nos adultos, né? Porque você trabalha Sim, com adultos também. E a também. gente fala muito de criança, mas a gente tem muito adulto que parece que são invisíveis, ninguém sabe que eles Exatamente. existem, né? É. Então, só, vamos, daqui a pouco a gente chega lá, mas para entender quais os profissionais que auxiliam as famílias, enfim, que são importantes aí nesse tratamento. Tá. Então, o tratamento é sempre multidisciplinar, tá? Porque a Uhum, avaliação da pessoa com autismo nunca é linear. Então, tá. as áreas de desenvolvimento diferem muito, né? Não é ali uma linha Todo com mundo todas igual, né? as áreas iguais, né? No mesmo Uhum, nível. Então, normalmente a criança precisa de um fonoaudiólogo, do psicólogo especializado, precisa algumas vezes do terapeuta ocupacional, do psicopedagogo. Então, após uma avaliação multidisciplinar, você vai preparar um programa ali de intervenção para aquela criança, tá? Então, e aí é tudo muito individualizado, personalizado, aquilo que eu comentei, ó, como é um espectro, né? É tudo muito feito para aquela criança, mesmo para porque o realmente ser bem desenvolvimento também varia, né? Às vezes você começa com um tratamento, funciona melhor para uma pessoa do que para outra, e aí você tem que ir ajustando, né? Não sei se é meio tentativa e erro no começo para ver qual é o caminho, assim.
Você avalia, e ali você vai, lógico, no começo você vai criando vínculo, vai vendo Uhum, o que funciona, o que não funciona. Mas, assim, existe uma base hoje não, já faz um bom tempo, a linha que sabe que a gente tem aí estudos científicos que realmente traz um resultado, né, que é comprovado cientificamente, é a linha comportamental, né? É o que eu acho que muitos escutam a ABA, né? Análise do comportamento. uhum, É a linha, né, que realmente é comprovado cientificamente que traz resultados. Né? E uhum. todas as especialidades podem ter a base na análise do comportamento, não só o psicólogo. Né? Minha formação é pedagogia e minha base é comportamental. Tá? A nossa fono também. Né? O nosso professor de educação física foi atrás e se especializou em análise do comportamento. Então, não, porque às vezes vem, né? Mas se é da psicologia, só o psicólogo, né? Pode trabalhar com análise do Aham. comportamento? Não. Tá? Mas eu acho que isso é muito importante para aquelas famílias que estão chegando, que tiveram um diagnóstico agora, saber, né, o que funciona, o que tem evidência, né? Isso é muito Claro. importante, tá? Isso Uhum, é fundamental. uhum. Joia, muito bom. A gente, chegando um pouquinho na coisa do diagnóstico, outro dia eu sigo o Lagarta Vira-Pupa, que você deve conhecer, Que é ótimo e é também. super legal, e ela fez uma semana em que apareceu uma mãe que ela foi diagnosticada depois de adulta, porque o filho dela era autista, ela descobriu que o filho era autista, e aí foram investigar, ela falou, mas eu também faço isso, mas eu também tenho isso, mas eu não sei o quê. Então eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, é verdade que o número de mulheres que têm autismo é menor do que o número de homens? Isso é uma coisa que eu já ouvi falar, queria saber se é Então, mito. pela estatística, né? Sim. Aliás, uma estatística americana, porque a gente aqui não tem uma No estatística, estudo. um Uhum, estudo, né? Tem um estudo que começou, mas assim, a gente não tem nada definido, né? uhum, São suposições. Mas se fala assim de 4 casos, 3 meninos e uma menina, tá? tá. Se Uhum. fala também que assim, o autismo nas meninas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes acaba sendo mais sutil, tá? E Uhum. aí gera uma dificuldade maior de diagnóstico. Então, às vezes Ah, acaba passando, né? É aquela criança mais retraída, e assim por diante, né? Com manias e tudo, mas acaba não tendo parece diagnóstico. que é uma pessoa metódica, né? E, Porque né? assim acaba tendo um atraso menor na comunicação, na socialização, tá? Uhum. Então, assim, é um estudo, né? Então, é o que se fala, mas assim, nada ainda. O que tem Comprovadíssimo. hoje de estatística é que tem mais meninos do que meninas. É por isso até que Então, a cor é azul, tô de azul. exatamente. A cor é azul, né? Porque realmente, né, acomete mais os meninos pela estatística. Uhum. E Tá? como é que acontece o diagnóstico do adulto? Eu não sei se as pessoas que você cuida aí na tua instituição, se são pessoas que já chegam adultas, né? Então, de repente, descobrem, ou enfim, não sei de que forma, mas descobrem que são autistas e aí resolvem procurar um tratamento, ou são crianças que foram diagnosticadas e que cresceram e continuam fazendo o tratamento com você. Como é que funciona? Porque assim, é muito maluco, assim, né? Porque a gente só ouve falar de criança e parece que de repente chega a adolescência, as crianças ou morrem todas, ou vão para Marte, não sei, porque parece que não existe adulto autista, né? E isso é uma loucura, assim, porque onde eles estão, né? Quem É, cuida dessas pessoas? Como é que funciona isso? então, normalmente, aqui na Lume, eles já chegam com diagnóstico, tá? Tá.
Esses casos que estão na fase adulta e que ainda não tiveram diagnóstico, é porque, provavelmente, porque tem um autismo muito leve, tá? E acabou passando desapercebido, né? Então fica aquela pessoa excêntrica, né? Às vezes antissocial, e acaba passando. Esquisita, né? Que não gosta de Esquisita, falar com os outros, né? exatamente, né? E normalmente essa pessoa já está inserida aí na sociedade, né? Tá tendo a vida dela, lógico, com dificuldades aí, né? Às Uhum, vezes decorrente do autismo, que não sabe que é o autismo, mas está inserida de alguma forma, né? Que eu acho que foi o que uhum. aconteceu. Eu não assisti essa entrevista da lagarta vira-pupa, mas é uma pessoa que teve filho, que se Sim, na verdade nem foi uma relacionou. entrevista, ela escreveu durante uma semana no blog não, Tá, na página do Facebook, e eu li, e ela tá. contando a história dela, assim, que ela foi, e aí ela coloca alguns sintomas lá, que ela tinha dificuldade de relacionamento e tal, mas ela achava que era uma coisa dela, bem isso, sabe? Ah, eu não gostava muito de ficar em lugar com muita gente. Ela falou Uhum. algumas características. Mas eu também não gosto de ficar em lugar com muita gente, entendeu? Um monte de gente não gosta de ficar em lugar com muita gente. Daí até você ter um diagnóstico, tem uma É. distância, né? E ela não sabia, ela foi descobrir depois porque o filho dela é autista. E ela fez o diagnóstico do filho e falou: peraí, acho que eu Uhum. também tenho essa história aí. E aí ela Uhum. fez, né, todos os testes, né? E aí realmente ela tem. E ela foi diagnosticada. E já Eu adulta, acho com que. 2 filhos, assim, Então, né, você vê uma pessoa que já está inserida na sociedade, se casou, aham. relacionou, teve 2 filhos. Então, normalmente são esses casos, né, que acontecem na fase adulta, de ter passado aí, né, desapercebido e não teve o diagnóstico, né? Quando é um caso que tem um autismo mais presente, você já tem um diagnóstico bem Mais antes, novo. Uhum, né? Então, uhum. são os casos que chegam para nós, né? Às vezes ainda Uhum, não tem um diagnóstico fechado, mas já está em suspeita, né? É a uhum. investigação daquele diagnóstico, tá? Agora, um adulto, o tratamento do adulto é totalmente diferente do da criança, né? São os mesmos profissionais ou é uma outra linha de atuação? Não, são os mesmos profissionais, porém com uma visão para a faixa etária, né? Então, Tá. para o Uhum, adulto, o que você vai pensar para um adulto? Uma inserção no mercado de trabalho, né? Fazer atividades da vida diária, né? Então, onde está a dificuldade desse jovem? De repente, de fazer a barba, de fazer a compra no supermercado e uhum. assim por diante. Coisas Então, o práticas, foco né? a base vai continuar sendo a linha comportamental, você vai trazer recursos, né? Como você utiliza recursos com os mais novos, mas pensando, o objetivo é outro, né? E Entendi. você, e Uhum, você vai trabalhar ali com os interesses daquela pessoa, voltado para aquela faixa etária, né? Mas os profissionais são os mesmos, né? E a uhum, base é a entendi. mesma, só que pensando ali na idade daquela pessoa, tá? Entendi. É, com a história da pandemia, você falou um pouco da rotina Sim. e eu vi também alguns relatos. Eu sou muito curiosa, tá, gente? Eu não entendo nada, eu não sou estudiosa, mas eu sou muito curiosa. E eu vi que durante a pandemia, principalmente no começo, quando pararam as aulas, as pessoas, né, ao começo, a gente já tá um ano na história, sei lá quanto tempo mais a gente vai ficar, mas quando teve aquela quebra, né, olha, amanhã ninguém sai de casa, escola fechada, não pode ir mais na fono, no dentista, no médico, tá tudo fechado. Muitas pessoas que têm filhos autistas que estavam em tratamento, estão em tratamento, falaram o que que eu faço agora. Eu vi até um relato de uma mãe, acho que do sul, que ela teve que mudar de apartamento porque o filho tinha crises, né? Ele gritava e os vizinhos começaram a reclamar e ela Uhum. não conseguiu ficar, ela teve que mudar de apartamento. Como é que as pessoas, eu não sei, óbvio que deve ser uma situação difícil, né? Mas tem uma forma de melhorar
essa quebra de rotina, de não ser uma coisa tão traumática para a criança, porque agora a gente está nesse vai para a escola, volta da escola, fecha a escola, abre a escola. Como lidar, né, na rotina da pessoa que é autista e que precisa manter essa rotina, tem essa necessidade de rotina? Como é que funciona isso? Não sei se você tem alguma dica, alguma coisa para Sim, falar. então assim, o que a gente aconselha? Tentar manter algumas atividades básicas da mesma forma e no mesmo horário. Então, por exemplo, a hora de dormir, né? Então, tentar manter o horário. Eu sei que não é fácil, porque você está num momento completamente atípico, né? Sim. Uhum. Mas o nosso conselho é tentar não mudar certas atividades que você pode ali, né, dentro de casa. Então, o horário de se alimentar, né, o horário do banho, o horário do brincar. Então, aquilo que você consegue manter na mesma forma, no mesmo horário, maravilhoso, né? Isso já Uhum. ajuda bastante. Uhum. Segundo, fazer uma programação visual para essa criança, tá? Uhum. Então vamos supor, a criança, ela vai acordar, ela vai tomar o café dela, tá? O café da manhã. Então ela vai ter ali pode ser na parede, pode ser na pasta, onde for melhor. Visualmente, o que ela Ah, vai fazer primeiro? Então vai ser de acordo com a compreensão do seu filho. Por exemplo, pode ser foto do café da manhã, como pode ser uma figura que represente o um café da manhã, desenho, ou né? pode ser uma palavra. De repente a criança lê, né? E compreende, põe ali café da manhã. Então você vai colocar tudo que a criança vai fazer durante o dia. Tá? Lógico, precisa se organizar antes, porque é importante que siga aquela rotina, para não Claro. perder a Uhum. credibilidade. Porque senão no outro dia você vai fazer de novo, a criança vai falar, isso aí não funciona, né? Então é Uhum. Já ontem já importante, não fiz, para que eu vou fazer hoje, exatamente, né? que siga aquela rotina. Lógico que no começo vai precisar de um auxílio, vamos fazer junto, vamos lá, motivar, né? E depois a criança vai embora, ela já vai Uhum. chegar, acordar e já vai olhar e já fica meio que automático, né? Uhum. Então, essa questão do visual ajuda muito a criança a se organizar. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas meu filho já sabe, tá? Mas às vezes só de bater o olho ali gera uma segurança, sabe? Opa, depois vem aquilo, né? Uhum. É como se fosse uma agenda, né? Uhum. Então, essa questão da previsibilidade Saber o que vem gera muita depois, né? segurança. A gente sabe o que a gente vai fazer durante o dia. Você imagina você acordar e falar, opa, o que eu vou fazer? Sabe? Você não sabe, é tudo uma surpresa para você. Nossa, desestabiliza, né? Você não É, e tem sabe. gente que odeia surpresa, né? Nem sempre a Então, surpresa é boa. se coloca no lugar, né? Então, é importante você pontuar ali o que essa criança vai fazer. E pontuar de uma forma que ela compreenda e que organize esse dia para ela. Então, essa questão da previsibilidade ajuda demais, né? É, se possível, colocar uma atividade física, né? Para gasto de energia, porque às vezes você fica muito parado, né? Que você não tem para onde sair. Então tem umas dicas, lógico, não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que Não. para o nosso público mais ainda, né? Que tem essa rigidez da rotina, não todos, mas boa parte. Então, mais, né? A gente vai tentando, a gente vai pensando em estratégias para minimizar essa situação. Uhum. É porque eu vi, no começo mesmo da pandemia, eu vi vários relatos que eu falei, puxa, deve ser muito difícil lidar com isso, né? Porque a criança às vezes tem ataques e não entende o que está acontecendo. Acho que é Sim, bem isso, né? Perde meio chão, né? exatamente, assim, e também essa compreensão. Por que eu não posso sair, né? Por que aquele lugar está fechado? Ou por que eu só posso entrar agora com máscara, né? Então, Ah, assim, é bem não e aí você tem que fazer ali histórias sociais, assim, histórias para mostrar, tentar, né, passar para essa criança um motivo que não é fácil, né? Você imagina um vírus, né, uma pandemia. O que é uma pandemia?
né? Então, Nem a assim, gente entende. exatamente. Então, a criança vai sentindo ali no dia a dia. Lógico, a gente traz recursos com historinhas e tudo, mas a gente acaba sentindo mesmo no dia a dia, né? De tanto você Uhum. vai olhar, ó, tá fechado, tá fechado. E isso muitas vezes no começo gera muito estresse, né? Uma angústia até, né? Exato, às vezes tem criança que está acostumada a passar todos os dias numa determinada padaria. Vai, da padaria não porque estava aberto, vamos falar um lugar que esteja fechado, né? Um Num parque, determin- vai. e não pode mais, né? Então é complicado e às vezes você explica e fica difícil da criança compreender. Então realmente é um desafio. E a máscara tem a questão da sensibilidade, do sensorial, né? Que é algo muito presente na nossa área, né? Então, essa questão para alguns acaba sendo sufocante, não consegue colocar nada no rosto. Então, você tem que fazer todo um trabalho para a aceitação dessa máscara, né? Isso tem a ver com, é a mesma questão do toque? Tem a ver com Sim, isso? sim, o toque, que nessa questão do abraço, não é porque a criança não é afetiva, não tem nada a ver com isso. É porque às vezes um determinado abraço, uma determinada intensidade do abraço incomoda, porque aquela criança tem uma sensibilidade diferenciada. Então, muitas vezes a criança que se sente incomodada, ela prefere abraçar do que ser abraçada, porque ela tem um controle, né, daquela Ela define sensação. quando ela está à vontade para fazer aquilo, né? Exatamente, mas não quer dizer que ela não gosta. Não tem nada a ver com questão é questão mesmo de Isso eu sensação. acho muito legal você falar, porque eu também já ouvi isso. Ai, criança autista não é afetuosa. Ai, Eu não, escuto criança autista não muito. gosta de ninguém. Eu já ouvi isso. Aí você fala, como assim não gosta de ninguém? Criança gosta de todo mundo, não é essa questão, é o contrário até, né? É porque muitas vezes a forma de expressar é outra, né? Uhum, Então, às vezes, a criança não vai chegar para você e vai falar que eu te amo, vai demonstrar de outras formas, né? uhum, uhum. E isso não quer dizer que ela não gosta. Eles são super afetivos, né? Então, são formas diferentes de se expressar, né? Então, essa questão do toque, ai, não beija, não abraça, é por uma questão aí sensorial. Então, o sensorial é muito presente, né, na nossa área interna e vem a questão da máscara, né? Então, para alguns é muito difícil ser essa questão de ficar de máscara, que realmente é uma coisa É horrorosa, horrível. Pra gente, eu né? acho um horror ainda, mas eu uso óculos. Eu tirei o óculos, mas embaça o tempo todo, enfim. Uhum, é E horrível. para alguém que tem essa questão do sensorial, deve ser terrível, deve ser um sufocante Exatamente. em vários aspectos, né? Não só da máscara em si, né? Tem um aspecto que a gente não vê, né? Uhum, exatamente. Mas o que a gente percebe aqui no nosso dia a dia é que depois que você consegue introduzir a máscara aos poucos, a criança entra na rotina da criança. A partir do momento que entrou na rotina da criança, acabou, Aí vai embora. vai Uhum, embora. Aí uhum. é assim acima da média. Né? Às vezes Que nem legal. precisa estar usando a máscara, Aí tá com a eles ficam com máscara, a vai máscara. dormir com máscara, né? Porque Aí ele já vive com a entrou na máscara. rotina, já Vai tomar entrou na banho de rotina. máscara. Exatamente, né? Muito Então, bom. o começo é difícil. Entrou na rotina, vai. Deixa eu te perguntar uma coisa, Adriana. Eu sinto, assim, que nas escolas mesmo, né? Eu vivo em escola, quase todo dia eu estou em escola, e tem escolas que recebem muito bem esses alunos e que tem uma equipe preparada, que tem, né? Se não tem uma equipe, tem a força de vontade e o acolhimento necessário. Mas tem escolas que ainda se recusam a atender, que tem, não, não tem equipe, e as desculpas são inúmeras, né? O que você acha disso? Você acha que tem uma forma de facilitar? Como é que as escolas podiam se preparar melhor para atender esse público que, na minha opinião, é super enorme, né? Eu não sei, eu acho que o Nossa. diagnóstico hoje também é muito mais preciso, porque quando eu era criança, eu nunca nem tinha ouvido falar em autismo, né? Isso é, sei lá, fala de 15 anos para cá, não sei, eu posso estar falando uma grande besteira. Você já está há mais de 20 anos trabalhando com isso.
Mas o que eu percebo é que assim, o número de pessoas diagnosticadas é muito maior, o que eu acho ótimo. Entretanto, eu acho que a inserção dessas pessoas na sociedade não é no mesmo ritmo do diagnóstico. Eu não sei se eu estou falando uma grande bobagem, mas como é que você acha que isso pode acontecer de uma maneira mais fácil? Você tem alguma perspectiva com relação a isso? Enfim, o que você acha dessa... Então, é algo novo, né, para nós, assim, Uhum. a questão da inclusão, né? Novo, relativamente novo, É. né? Uhum. Mas, Tem sido discutido há pouco tempo, né, na sim, verdade. se a gente for parar para pensar, né? Uhum. Mas é uma realidade e que a gente precisa correr atrás, né? O que eu acho, assim, nós como especialistas, que às vezes acontece, mas você trabalha numa escola especial, né? Especializada, é contra a inclusão, não, pelo contrário, eu sou super a favor da inclusão. Tanto que a gente batalha diariamente pela inclusão, Uhum. né? Social, né? No dia escolar também. Então a gente Uhum. orienta as escolas, ensina como adaptar as atividades. Então nós existimos. Por quê? Porque existe uma falha na educação, Uhum. tá? No sistema. Na educação convencional, né? Uhum. Putz, é todo um sistema, não tô falando que é culpa, né? A Não, professora. Uhum. Exatamente, A né? gente tem Então, um mecanismo inteiro por trás disso, né? exatamente. Então a gente batalha, eu acho que tem que ter profissionais especializados dentro da escola, né? Para poder orientar, porque é realmente muito específico. E essa criança, quando a gente fala de inclusão, não é só social. Eu escuto muito isso. Ele está lá pelo social, tá? Tem que ter o social? Tem que ter o social, mas não é Uhum. só. Ele está num ambiente educacional. Ele precisa ter as atividades dele, ele precisa aprender. Então, isso é importante, né? A Uhum. partir do momento que você. Porque às vezes você chega lá, a criança está ali na sala, mas assim, está lá. A parte. Exatamente. Mas ele faz igual a todo mundo, isso que é inclusão. Só que ele não está aprendendo, ele não está aproveitando. Isso não é inclusão. Você não está dando ferramentas para que aquela criança aprenda. Né? A Uhum. gente tem que dar igualdade ali de possibilidades. Concorda? Uhum. Uhum. Então, Sem dúvida, eu acho. a gente precisa correr atrás, estruturar, ver como aquela criança aprende, né? E fazer material estruturado, se precisar adaptar o currículo, né? Então, acho que a gente precisa, eu acho que pensar, porque às vezes eu escuto muito, nós somos iguais. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. A partir do momento que a gente acreditar nisso, já é um passo, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, a partir do momento que você fala, opa, somos diferentes, temos necessidades diferentes, vai embora, né? Então, assim, eu vejo uma falha na inclusão muitas vezes por isso. São todos iguais. Não somos iguais. Né? Eu acho que a Uhum. inclusão só vai evoluir a partir dessa concepção, né? Então, é muito importante que essa criança tenha um aproveitamento educacional, que ela aprenda, ela tem os mesmos direitos de qualquer criança, tá? Então, e às vezes a socialização, ele tá lá para socializar, mas ele só tá ali no meio das crianças. Tem certeza que ele está realmente interagindo, socializando? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Porque, assim, Uhum. a primeira infância, a infância é muito preciosa, É. né? É. Então, a gente sabe que o quanto antes estimular, melhora o prognóstico dessa criança. Claro. Né? Uhum. Não que um adulto não aprenda, não é isso. Né? Isso pensando no ser humano, né? Quando a gente é Uhum. criança, a gente tem um aprendizado mais rápido, a gente está mais aberto. Depois a gente vai diminuindo. Mas a Porque a gente gente está está sempre descobrindo as aprendendo. coisas, né? E se você impede o descobrimento, né, essa investigação, fica difícil, né? Você já, de partida, tira um pedaço da possibilidade, né, do desenvolvimento. Então é complicado.
Eu adorei que você falou isso, achei muito legal. Assim, espero que as pessoas que vejam essa live escutem com muito carinho o que você está dizendo, que eu acho que é bem importante. Acho que falta, o quê? Uns 15 minutinhos aqui para o Instagram nos derrubar. E aí eu queria. Eita, que pena. Pois Eu é, acabei. dá para falar um tempão, né? Porque é um Dá, assunto que dá, tem dá. tanta coisa para dizer, assim, eu acho que é tão, enfim. E eu acho que a gente não tem uma informação, a gente não tem. Alguém está perguntando se as aulas na Lume voltaram. Voltar. Voltaram, né? Voltou. Tá. Enfim, então voltou. Quem é que tá? A Sheila. Sheila tá perguntando. Voltamos, Sheila, Sheila. voltou. É, Eu acabei não mas- falando do termo, né, que se utiliza hoje. Ah, Hoje o é pessoal verdade. está falando muito pessoa autista, Pessoa tá? autista. Tá. Porque teve o tempo que falou pessoa com autismo, que eu falo até hoje, gente. Às vezes eu falo, ai, falei. A gente fica maluquinho, porque mudam os termos, né? Aham, Porque existem os debates e tudo, né? aham. Então, por que pessoa autista? Porque é algo inerente dela. Hoje é essa concepção, né? Uhum. Ela é autista. Então, tem todas essas discussões, né? Eu De acho que o mais como, importante é o respeito, né? com Não adianta certeza. você falar certo e tratar errado, né? Exatamente, exatamente. Enfim. Adriana, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o teu trabalho e se você tiver algumas dicas para quem quiser saber mais do assunto, sites, blogs, canal do YouTube, sei lá eu, o que que você acha que as pessoas podiam se fontes de verdade assim, né? Sim, Importantes e sérias para pesquisar o assunto. tá. A Lume é uma escola especializada. Nós só atendemos pessoas que estão dentro do espectro, tá? Porém, uma escola regularizada, tá? Ela vale como qualquer outra escola. Então, são pessoas que necessitam desse atendimento mais estruturado, mais especializado, um ambiente mais estruturado. São essas pessoas que nós recebemos, tá? E somos super a favor aí de uma boa inclusão. Estamos aí Uhum, batalhando para isso. A gente tem Instagram, site, Facebook, é sempre Centro Lume, então é fácil uhum. de achar. Um site que eu acho muito bacana é do Autismo e Realidade. É uma Eu vou ONG, até anotar porque depois eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser entrar. tá? Autismo e realidade, é isso? Depois eu até passo direitinho. É Tá. uma ONG que já existe há um bom tempo e toda a informação que está no site deles pode confiar. E aí tem várias cartilhas de quem está descobrindo agora o autismo, cartilha para desfraude, cartilha para utilizar máscara, e aí, assim, é muita oferta aí de De informação. material sempre Legal. gratuito, sempre gratuito. Então, assim, como tem muita informação, e às vezes a gente não sabe, né? Será que é real, né? É, Então, infelizmente. Então, esse é um site que realmente eu indico, e ali você vai encontrar de tudo, até instituições por estados, né? O que tem em cada legal. estado, ou quem Uhum. procurar. Então, é bem bacana. Tá ótimo. Porque a gente sempre fala aqui focado em São Paulo, né? A gente está em São Paulo, Sim, mas quando a gente sim. sai para outros lugares do Brasil, a situação é muito mais precária do que aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que, enfim, não sei, dá tempo de, acho que não vai dar tempo. O sistema público de saúde, ele oferece atendimento? Você sabe como funciona isso? Oferece, mas é bem precário, né? Uhum, não é suficiente, né? Não em questão de qualidade, em questão de quantidade também de terapias, de tudo, assim. Não Então, alcança, né, todo mundo. infelizmente, isso que a gente batalha bastante também. A gente faz parte aí de grupos para batalhar uma melhor educação e saúde para as pessoas que estão no espectro, que ainda é muito precário, né? Então, hoje, na verdade, acaba quem consegue ter um bom atendimento é aquelas pessoas que conseguem pagar, né? Uma Então, pena, né? infelizmente. Então, a gente tem que batalhar também, né, por todos. Então, Claro.
né? Por isso que, Uhum. assim, esse mês é muito especial, não que os outros não sejam, mas dia 2 de abril né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e é o mês que a gente tem mais oportunidades, né, para Que é poder mais, divulgar. mais destaque, né, para conseguir falar do assunto. Exatamente, né? Uhum. Então a gente batalha muito para poder divulgar e conseguir um espaço aí para melhorar toda essa situação, né? Ter uma visão mais ampla. E a formação de profissionais? Tem centros de formação específicos para quem quer trabalhar com autismo? Tem, hoje se tem vários locais para cursos. Eu acho que tem uma Uhum. oferta agora bem melhor do que antes, com preços bem mais acessíveis, né? Porque antes também eram valores bem Muito altos. caro. Uhum. Eu acho que a pandemia trouxe um lado bom, né? Que foi essa questão dos cursos online com preço acessível até gratuito, né? As Ah, isso é bem lives. legal. Então, Uhum. isso foi bem legal. Acho que, né, possibilitou aí muita informação. Disseminou um pouquinho o conhecimento, né? Com certeza, com certeza. Bom, Adriana, super obrigada. Você é Ah, uma querida. Eu imagina. queria há muito tempo falar de autismo, porque acho que é um assunto que cada dia mais tem que ser mais falado, mais divulgado. Acho que a gente fala muito pouco sobre inclusão. E a gente está falando de autismo, mas qualquer tipo de inclusão, desde as pessoas que têm problemas de audição, de visão, ou algum problema de locomoção, enfim. Então, acho que a gente fala muito pouco disso. A gente tem, aqui na ateliê, a gente vive brigando com o dono de escola para colocar rampa, para botar Sim, elevador, que é a sim. parte que nos toca dessa confusão Aham, toda, né? essa Que é a parte inclusão física. aqui no Brasil. E eu queria te agradecer demais, porque eu acho que teve muita informação legal. Eu vou deixar aqui Bom, depois o site, tudo fico bonitinho feliz. para quem quiser te procurar. E acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas também, pode mandar, que aí eu vou mandar para Adriana, se ela puder responder depois. Tá. E eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma Ah, coisa? obrigada. Quero só agradecer, né, a Ai, você, a obrigada. todos que estão presentes. Foi muito bom. Eu vou deixar gravada no Ah, IGTV, então quem bacana. quiser ver depois, e depois eu te passo também, caso você queira divulgar. Ah, maravilha. Tá bom? Obrigadão. Obrigadão. Obrigada, gente. Até mais. Bom final de Beijo. semana para todo mundo aí, viu? Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.